Escritura para ser lida, analisada. O ministério não tem direito de não ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia todo dia. Irmãos, eu estava vendo recentemente o vídeo da pregação do Luiz Carlos em um dos cultos online. Esses cultos online, se eu não me engano, de quarta-feira passada ou a outra. E aí me fez lembrar em um trecho e comentar com os irmãos um trecho da pregação dele, que ele fala lá do livro de João 5,39, João 5,39, onde fala sobre Jesus cobrar as pessoas vir até ele realmente, embora examinava as escrituras, porque sabia que ali testificava dele. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Escritura para ser lida, analisada. Quanto mais nós lermos a Bíblia, um tanto melhor. Examinar as escrituras é o dever de todo crente, sobretudo do ministério. O ministério não tem direito de não ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia todo dia. E aqui nós encontramos o segredo, as coisas mais magníficas que existem, irmãos. E ele falou isso aí no culto, cobrando o ministério de estudar, de aprender das escrituras, né? Examinar, para quem não sabe, é estudar, tá, irmãos? Examinar é uma investigação minuciosa, tá no dicionário, é só você expor aí. Muitas das vezes a palavra estudar não é usada, mas Luiz Carlos falou aí que o ministério tem que examinar as escrituras. É uma coisa nova. Eu tava até pensando que um tempo atrás o irmão contou pra mim. Bons anos aí, e graças a um ancião dessa região, soube lidar com a situação, né? Ele disse que tinha um cooperador pregando e falando que ele não precisava das escrituras. Isso aqui eu não preciso disso daqui, e fez uma desfeita das escrituras no púlpito. Aí esse irmão questionou, falou que isso não podia acontecer e acabou comentando com alguém do ministério, chegou até o ponto de uma reunião. Nessa reunião, o ancião ali, né, mais velho, falou, né, mais antigo, falou que era para esse irmão se retratar do que ele disse. Isso naquela época já tinha alguns homens dentro da congregação com um pouco mais de consciência talvez aí verdadeira de evangelho, ou de evangelização, pelo menos sem exclusivismo, porque existiu, e hoje eu ouço essas testemunhas. E aí eu resolvi aqui pensar bem, né, o que acontece aqui, ó, nesse livro. Eu vou ler para vocês onde ele falou, onde ele pregou ali, que é João 5, na versão transformadora, a Bíblia NVT, que vocês vão ver como que ela entrega a mensagem de forma que não distorce o que está escrito, mas de forma a entender profundamente. João 5, vamos lá, João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as escrituras, ó, aqui já fala estudar nessa versão, porque é o examinar, né? Até com mais ênfase. Vocês estudam minuciosamente as escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir até mim para receber essa vida. Veja aqui que Jesus está explicando que a Bíblia, que as escrituras, não é essa Bíblia, é claro, que não é essa Bíblia que nós temos hoje formada, mas as escrituras apontavam para Jesus Cristo. Apontava, então era algo de que Jesus mesmo confirmava ali o estudo, o examinar deles, né? E confirmando que aponta para ele. A testemunha de Jesus Cristo eram as escrituras. O Antigo Testamento apontava para Jesus e ele cumpriu suas profecias. A gente pode ver, por exemplo, Lucas 24, como cumpriu essa profecia e continua aqui valorizando as escrituras. Lucas 24, 25 ao 27. Vamos ver o que fala aqui, ó. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Uma cobrança ou uma observação de que eles examinavam e viam. Todos, claro, precisam de um norte, e é as escrituras. Então ele fala isso. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, e explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Veja bem. Aí não precisa. Será que
depois de tantos anos agora que o Luiz Carlos, né, ele veio e fez essa cobrança aí, mas mesmo assim, irmãos, ali é muito poucos que vai aceitar uma fala dessa. Você vê que há anos, né, esse acontecido que eu citei para vocês, do irmão ter que chamar uma reunião para tentar desfazer o que o cooperador falou contra as escrituras. É o ser humano aí dizendo que ele não precisa, que Deus revela, e a cada dia mais sabendo que as coisas vêm da cabeça daquele que diz que só recebe revelação. As evidências são claras, os vídeos, os áudios que a gente vem ouvindo e outros lugares que as pessoas estão realmente alimentando da pregação da palavra genuína. Claro que nada sai perfeito aqui, eu falando para vocês eu posso errar, mas a pessoa que busca acertar um pouco mais, ela, claro que é o verdadeiro crescer na graça e no conhecimento. Agora, irmãos, é uma coisa que vocês têm que observar o quanto essa questão de crescer em conhecimento, que eu preciso sair da igreja, ir atrás de uma igreja bíblica e procurar na igreja bíblica. Eu vou contar um relato para vocês. Há cerca de 10 anos atrás, eu não tinha essa intenção de colocar isso no canal, mas eu já estava aprendendo algumas coisas conforme eu observava e o que faziam essa região aqui. Eu já contei para os irmãos como funciona. E aí, há 10 anos atrás, eu falava muito no Facebook. Não tinha o canal aqui para eu ficar falando e comentando alguns fatos. Mas eu externava o que eu sentia sobre CCB, sobre o que eu aprendia muito no Facebook. E lá tinha os grupos, né? Grupos ali com mais de 15 mil. História da CCB e outros grupos. A gente ali ficava em debates, em conversas, muito rápido no celular. E às vezes, irmãos, a gente vê essas pessoas que hoje eles dizem que conhecem o verdadeiro evangelho. Eu passei disso, né? Eu vim pra internet, eu acompanhei alguns canais, nunca me envolvi com os canais, mas nunca fui assim de ficar sendo citado. Graças a Deus. Eu não precisei, talvez, participar do mesmo modus operandi que eu era nessa época, há 10 anos atrás. Eu queria que a congregação acabasse e sumisse da face da terra. A reforma foi um lado bom, do Ciência CCB, lá o canal do nosso irmão Ricardo Adam, e aí eu assistia ele e eu concordava, porque ele falasse assim, eu sempre concordei, porque ele é uma reforma. Você extinguir uma denominação hoje, irmãos, ninguém consegue fazer isso com o espiritismo, pior do que seja ele, nem com outras situações horríveis aí que você vê de denominação, não consegue. Às vezes dá mais força quando você chuta a santa, dá mais força ainda. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barata, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do Universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? E aí, mas você consegue trazer boas novas a pessoas. E existem pessoas que dizem que conheceu o Evangelho. Ele conheceu o Evangelho, ele conheceu a verdade de Cristo, salvação pela graça. Eu sou predestinado, muitas vezes esse é o predestinado. Só que não houve um quebrantamento real, puro e verdadeiro, sincero diante do Senhor. A boa nova fazendo presente no coração dele, como uma forma que ele vai lidar com o próximo, que é amar a Deus. Você tem que amar o próximo, é o que está próximo a você, não é nenhum outro que você imagina lá em outra cidade, é o que está próximo a você, às vezes mora junto com você. E as pessoas, elas dizem que conheceu o Evangelho, que hoje estão iluminados por uma verdade, irmãos. Mas não, a maneira que testemunham isso é totalmente fora de uma realidade daquele verdadeiro convertido. A gente pode ler, por exemplo, em João aqui mesmo, João capítulo 9, o versículo 39. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Como que a carapuça, né, irmão? Aquela questão de você falar uma realidade até bíblica e servir nele, que a pessoa fica furiosa, ela inventa até um jeito das pessoas não gostar de você, porque você falou algo que... E o conceito do megalomaníaco é isso mesmo, é
fazer com que as pessoas não gostem de outros sem conhecer o caráter e a pessoa, a realidade de uma pessoa, sem conhecer nada. E os outros caem em cima e seguem, ficam ali brigando, aquele negócio que nunca há a real conversão, nunca. Só conhece que tal lugar que ele estava era mal, ruim, perverso, seres humanos crápulas, que existem fariseu da espécie pior, mas ele virou uma outra realidade, que na verdade não exterioriza esse amor e não se manifesta com esse testemunho. Continuamos aqui. O fariseu perguntou isso: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. As mais perturbadoras questões aqui eu nunca coloquei nesse canal. Eu sempre tentei deixar, eu fosse levando, porque eu passei dessa fase. Essa fase estava presente em mim há 10 anos atrás, de totalmente de raiva. Estava presente. E às vezes quer voltar, porque a gente é tão pecaminoso. Falando em pecaminoso, em pecado, eu lembro quando eu até coloquei isso lá no meu Facebook, aqui na cidade, eu falei uma questão, citei umas questões da Bíblia, que julgamentos que faziam aqui. Eu falei, eu sou pecador, né? Somos pecadores. E rapaz, irmão, uma das piores coisas que pode existir no mundo do religioso e do fariseu é você... Olha como minha mãe é, eu tive que cortar o vídeo aqui porque ela veio aqui trazer um café pra mim. Eu passei na casa dela e não tinha café. Ela, vou fazer café. Eu falei, mãe, não precisa. Eu tomo um café lá em casa, eu faço alguma coisa lá. Ela veio aqui trazer o café pra mim, irmãos. E eu coloquei na internet que eu era pecador. Irmãos, aquilo foi... Uma pessoa foi lá, fez uma postagem. Tá vendo? Ela falou que ele pecou mesmo. Ele falou que ele pecou. Tem que ficar sem liberdade. E aí, irmãos, é uma coisa horrível de se ver. E hoje eu acho até engraçado. Porque agora eles nem mexem tanto com isso. Porque eu jogo tudo aqui no... Acho até por experiência pra gente discutir se precisar. Aí, irmãos, você pode ver aqui. Essas pessoas, elas dizem que, né, os fariseus, os religiosos, aqueles que são muitas vezes ignorantes, te atacam porque você quer que as pessoas cheguem a um conhecimento da realidade, não dos escritos aqui, de forma teológica, e que você possa debulhar o Velho Testamento lá atrás, que Abel matou Caim, e que Adão e Eva, Jesus Cristo não é descendente de Adão, e todas aquelas questões que geram aquela confusão e um debate sem fim, mas que você quer, com um testemunho de certas situações, entregar para as pessoas uma conversão real, que é irmãos, que a chave hermenêutica que é Jesus Cristo, que é da humanidade através do Evangelho. Agora, essas pessoas, elas têm as suas ideias e as suas evoluções. Aí vê uma pessoa como essa que postou contra eu, né? Ele falou que ele é pecador, meu Deus. E agora? Aí vem o outro que conhece a realidade que eu tô falando pra vocês aqui, e ele vai lá xingar ele. Xingar, brigar, discutir. E por vezes que eu fui assim no passado, irmãos, vocês não fazem ideia as horas que eu perdia no Facebook respondendo e debatendo por causa desses religiosos. Hoje a mensagem é entregue dia após dia da maldade, das ideias de doutrina. Tem aí no canal que eu coloquei a Cláudia Marsola falando da barba, mandando até ir na justiça quem era contra, que falasse da barba, naquela raiva toda, bravo, exteriorizando a ira pra fora. Um pecado da carne. E depois vem Valdir de Matão e fala para receber esses que estão com barba, e as pessoas brigaram, porque Valdir de Matão falou uma coisa, que é só os membros não tem problema usar barba, mas o Cláudio Marsola tá certo porque ele tava falando do ministério, tem que seguir, tem que colocar a doutrina à risca, senão vira bagunça, ou seja, eles acham que a barba é doutrina, e Cláudio Marsola falou que é uma disciplina, aí fica esses conceitos religiosos sem fim. Aí vem os conhecedores do evangelho e da verdade ficar igual eu fiquei. Eu não julgo porque eu fui assim. Eu não vivia o evangelho respirar das boas novas, né? Aquilo que nos transforma, que faz você enxergar pessoas com os olhos diferentes. Não, eu queria saber de ficar falando da CCB ali. Hoje eu faço isso no canal de uma maneira um pouco mais que dizem, ele tá em cima do muro. Porque quando você exterioriza essa ira, eu deveria fazer isso dessa forma com várias denominações. Eu tenho feito aí com a Assembleia de Deus.
Eu ia fazer ontem, eu não consegui fazer o vídeo da Batista da Lagoinha fechando. O pessoal arrancou a faixa da igreja, jogou no chão. Falou, nós não precisamos de placa de igreja. E aquela briga toda na Batista da Lagoinha que está se desfazendo de tanto coche que eles levaram lá. E se tornou um lugar de mercadorias que o povo agora está enxergando onde que eles viveram e passaram boa parte da sua vida. Isso que eu quero falar com vocês, irmãos. A verdade do evangelho, ela transforma a pessoa. Isso é inegável que se vai externar, que vai mostrar, que vai dar testemunho de Cristo, segui-lo, ser igual a ele, como ele cobrou as pessoas. Vocês avaliam as escrituras minuciosamente, mas não quer vir até a mim. Sabem que as escrituras testificam dele e ela é real e verdadeira e você precisa entendê-la. Mas as pessoas, elas não querem fazer parte dessa graça, essa real e pura graça verdadeira. Muitos vivem na ira porque é corrompido e é amargurado numa igreja que fez uma injustiça com ele, ou julgou, ou condenou. Aqueles fariseus tratou tão mal a vida dele e ele ainda fica, sabe... E ainda tem aqueles que batizam, que saem das igrejas bíblicas, vai lá da tal igreja, tal, X... e batiza na congregação. E se segue assim. Um batiza aqui, outro batiza ali. Mas nenhum conheceu a Cristo. Nenhum chegou até a Ele, realmente. Nenhum viveu isso. Aí você fala, a congregação não é o que você está pensando, não é a graça, não é o caminho, né? A gente sempre fala qual que é o caminho. Aí eu falo, tá vendo que lugar que é esse que você tá? Numa seita, não sei o quê. E essas pessoas, às vezes, irmãos, elas também precisam de enxergar a realidade através da forma com que eu falo isso. A forma com que eu entrego. Por isso o canal segue da forma que segue aqui, sem muitos... algoritmo não me ajudando, porque tem aquele lado que você tem que tratar a denominação como uma seita pior das seitas e que ela tem que acabar E tem aqueles que me ouvem, que às vezes estão lá dentro e experimentaram das boas novas, não são exclusivistas, já entendeu... por várias vezes aqui, até por outros canais de crítica, entendeu o evangelho, eles estão lá dentro. Porque quando começa a enxergar e olhar outras coisas, conceitos de igrejas renovadas, começa a ver que não tem para onde ir. E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas fiquem ali, se elas quiserem, entendam do evangelho, e ali é o melhor lugar para evangelizar. É dentro das denominações. Se você entendeu, se você está ali e pode falar para o próximo, falar para o seu familiar, falar para os outros, até que eles te expulsem dali, vai falando a verdade do evangelho, mas dando testemunho dessa conversão. E não só raiva, ira, como a gente vê uns debates dentro do próprio Facebook, nos comentários, aquelas raivas, praticamente não xinga o outro, que xingar muitas vezes eles recebem o xingo, é até acostumado com o xingo, mas moralmente tenta derrubar o outro canal, tenta derrubar o outro que também tá tentando aqui, tá ali tentando, tá caminhando ali no evangelho de formas a entender, a examinar. Muitas vezes não se entregou de coração, então fica aquela intriga. Isso já vem lá de trás, irmãos. Meu canal mesmo já vem lá de trás, com certos jogando algumas coisas, falando da forma que eu falo um pouco mais calmo, falando que eu sou em cima do muro, que tô passando pano. Isso vem lá de trás, sabe? Jogando indireta, aquelas picuinhas, eu nunca. E eu ainda muitas vezes defendendo algumas pessoas que falavam assim. Mas, irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, porque é algo que eu observei do Luiz Carlos. E é algo que ele falando ali, uma andorinha não faz verão, porque daí vem um outro prega aí que, né, lepra. Conhecer as escrituras é lepra. Não, mas ele estava falando do calvinismo, ele estava falando dos desigrejados, dos críticos. Pior ainda, porque daí que ele não soube nem conversar. Uma pessoa do púlpito totalmente chucra, falando daquela maneira mais jagunçosa, horrível. O outro chamando o povo de idiota, xingando aí, né, realmente xingando os seus ouvintes. Maldade em cima de maldade dentro do sistema religioso. E se não nos curarmos do que esse sistema nos faz, nos tornamos às vezes até pior do que eles que estão na ignorância, porque nós sabemos, mas não queremos ir até Jesus Cristo em transformação, em atitude bondosa, em coração quebrantado. Que nosso Senhor Jesus entre no coração de cada um que está assistindo este vídeo,
Por mais pouco que seja, muitas das vezes, seja um ou dois que entenda que eu tenho falado até aqui, mas que entra e transforme realmente, comece a enxergar o seu dia a dia, o amanhã, aquele que está próximo dele com outro olhar, que comece a praticar aquilo que Jesus pediu de nós, seguir Ele, ser igual a Ele, que Ele é igual ao Pai, Ele e o Pai é um, concordam com a mesma coisa e você tem que ser um, sendo igreja de Cristo na terra, cada um sendo igreja, congregados em si mesmo. Assim Jesus disse àquela mulher samaritana, nem aqui nem ali. Ela perguntou aonde devemos adorar a Deus. Ele disse, nem aqui nem ali, mas que seja em espírito e em verdade. E que essa verdade exteriorize em nós, que o amor ele é verdadeiro. Amor é uma coisa só, verdadeiro. E que esteja em você, em nome do Senhor Jesus, esse amor de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente você e sua família. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e dá uma olhada lá no canal do Medita Fé, no Instituto Medita Fé, Instagram. Segue lá, que é o instituto que eu conheci. Aprovei, os irmãos são maravilhosos, os irmãos ali com uma boa intenção que não tem tamanha. É uma entrega ao Evangelho e as coisas de Deus trabalhando para o reino. Deus abençoe grandemente, paz e graça verdadeira no coração de todos.